Irmãos, esse Deus que nos salvou, que nos lavou e nos purificou, também tem nos chamado e nos convocado a oferecer culto de louvor e de adoração ao Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, alegre e regozijante nesse momento, porque nos encontramos, irmãos, na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Autor de toda a criação, pessoa mais importante. É diante dele agora que a igreja se coloca. E nós convidamos o nosso irmão presbítero Samuel que fique em pé e faça uma oração de adoração e exaltação ao nosso Deus. Trindade Santa, nesse instante nós queremos te adorar, te agradecer ao Pai amado, Senhor de tudo, pelo convite de estarmos aqui congregados na Tua presença. Te louvamos, Jesus Cristo, o nosso único mediador, Salvador, Senhor das nossas vidas. Nós também te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos capacitado a estarmos na Tua presença, aprender também da Tua palavra. Aceita, Pai, a nossa adoração, todo esse culto, Pai, seja agradável, e cada dia, Pai, possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Convido a igreja para que acompanhe a leitura que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 44, Isaías 44, de 1 a 8. Isaías 44, de 1 a 8, os irmãos poderão acompanhar a leitura atentamente. O Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre materno, desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Que Deus abençoe a leitura, que Ele nos traz a memória de que só Deus, só Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Irmão, nós vamos continuar louvando e adorando o Senhor com nossos irmãos do coral.
Jesus, o que venceu na cruz.
Cantará 3 hinos do inário para o culto reformado. O primeiro hino se chama Alegrai-vos em Deus. O segundo hino se chama Graça de Deus, Infinito Amor. E o terceiro hino se chama Fala, ó Deus. Vou pedir aos irmãos da letra que nos auxiliem, pondo a letra, porque enquanto o coral canta, vocês cantarão junto conosco. Estamos com um problema na letra. Estamos com um problema na letra. Mas, de qualquer forma, o coral irá cantar e vocês irão aventurar cantar conosco. Tá bom? Vamos lá.
Convido os irmãos para que fiquemos em pé e vamos entoar o hino, um hino de confissão, irmãos, o hino de número 71, hino de número 71. Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Sim, vão e fútil foi o meu falar. Sim, negligente foi o meu viver. E no final, escuta, ó Deus, a minha oração. Nesse momento, irmãos, de contrição, nós vamos confessar nosso pecado ao Senhor. Vamos clamar que Ele tenha misericórdia de nós. Hino de número 71. Em pé, irmão, nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo de número 32. Leitura responsiva, Salmo de número 32. Leitura responsiva do Salmo de número 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não abalou. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesada de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, no final desse salmo, o Senhor nos diz para que nós nos alegremos nele. E Ele nos chama de justos, porque ali na cruz, com o sacrifício de Cristo, nós fomos justificados. Eu quero que os irmãos agora possam ficar assentados e meditar um pouco no que nós lemos e confessar o pecado ao Senhor e lembrar, irmãos, da consequência, dos frutos do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Por isso que ele diz: alegrai-vos, porque em Cristo nós temos pleno perdão. A dívida foi paga, o preço do nosso pecado foi pago, e nós fomos então justificados. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Pai querido e amado, nosso coração se alegra, Deus, exulta na presença do Senhor, porque nós somos filhos benditos do Senhor, adotados, ó Deus, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, recebeu a ira do Senhor, ó Deus, que deveria cair sobre nós. Agora, ó Deus, nós temos uma viva esperança. Agora nós temos, ó Pai, a certeza, a convicção de que o nosso futuro, ó Deus, será ao lado do Senhor, onde por toda a eternidade nós cantaremos, exultaremos, ó Deus, na presença do Senhor. Ó Deus, nós temos a consciência de que o velho homem ainda exerce o seu poder em nós, fazendo com que a gente peque, ó Deus, que a gente erre o alvo, que a gente entristeça, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, não fazendo a vontade do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, e nos faça consciente de que a nossa vida, a cada amanhecer, é uma batalha espiritual, é uma luta, ó Deus, que nós devemos travar, para que nós façamos a vontade do Senhor, nós cumpramos aquilo que o Senhor requer de nós. Mas temos, ó Deus, pecado, conforme nós acabamos de cantar. Sim, temos tropeçado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fortaleça a nossa fé. E que a boa e a poderosa mão do Senhor continue estendida, ó Deus, sobre cada um de nós, para nos erguer, para nos levantar, ó Deus, quando cairmos, quando fraquejarmos, ó Deus, renova nossas forças, ó Pai, tem misericórdia de nós, porque reconhecemos, ó Deus, que dependemos do Senhor para todas as coisas, e sem o Senhor nós não podemos nada. Ajuda-nos, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor, e também, ó Deus, renova a nossa alegria, e que essa alegria, ó Deus, que nada pode mudar, ela está fundamentada na obra do Senhor Jesus Cristo, em quem nós oramos. Amém. Irmão, nós vamos cantar o hino de número 135, eu convido os irmãos para que fiquemos em pé, e enquanto nós estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados poderão trazer seus dízimos e ofertas
adorando o Senhor também. Hino de número 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Olha o coro, irmãos, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Redentor. Deus e Pai, queremos te agradecer por estarmos na tua casa, por estarmos cultuando e bendizendo o teu santo e bendito nome. Quero te pedir que o Senhor possa abençoar a cada irmão que ofertou e dizimou, que o Senhor possa abençoar a família de cada um, Pai. Venha ficar conosco no decorrer desse culto, a mensagem que irá ser exposta agora, o Senhor possa falar aos nossos corações. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abramos a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Faremos a leitura do verso 3 ao verso 11. Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Seguimos então com a exposição da epístola de Paulo aos Filipenses, a epístola da alegria, que fala sobre gratidão, fala sobre reconhecimento do cuidado, da graça de Deus, sobre o amor entre irmãos, sobre as muitas bênçãos que Ele preparou e derramou sobre eles, e que em muito Deus deu motivos de alegria ao Senhor, né? Aqui nós temos então a continuidade do apóstolo Paulo, falando agora de o grande motivo de gratidão, da alegria que ele tinha por aqueles irmãos. É porque a graça de Deus, de forma frutífera, bendita, estava agindo, e agiria neles com certeza de forma ininterrupta até a vinda de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao 11, diz assim as Escrituras, acompanha a leitura. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós, a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, nós te agradecemos, porque vemos na tua palavra o principal motivo da nossa gratidão, que é o teu amor em nós, operando o seu perdão, operando em nós, agindo em nós, em fazer-nos aceitos diante do Senhor, justos, santificados, adotados como seus filhos, benditos em teu nome, cuidados nas tuas misericórdias, guiados e direcionados na tua providência, e em tudo, ó Deus, sendo protegidos no teu poder soberano. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos dê a luz do teu Espírito Santo, para que os nossos olhos sejam abertos e haja compreensão, para que, ó Deus, as densas trevas do nosso coração não nos atrapalhe, não nos impeça, ó Deus, de ver a tua vontade, a tua palavra, e assim, ó Deus, não venhamos esquecer aquilo que é importante, mas possamos, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, receber a tua palavra e guardá-la no coração, para que nela tenhamos vida e vida em abundância. Abençoa-nos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu leio esse texto aqui do apóstolo Paulo e eu fico assim pensando, como que nós desperdiçamos, como que nós perdemos motivos de grande alegria na intimidade do Senhor. Deus ele nos dispõe, Deus nos dá graciosamente, Deus nos disponibiliza motivos de grande alegria, e nós nos furtamos, nós não nos permitimos usufruir dessas alegrias do Senhor. Do que Paulo está falando aqui? Ele fala da gratidão de rever, de lembrar, como ele mesmo menciona aqui, no verso 3, de pessoas que ele teve o privilégio de alcançá-las para Cristo Jesus, de vê-las experimentando uma transformação, de vê-las caminhando na graça, de vê-las transformando de vida, de vê-las experimentando o cuidado e a bênção de Deus nas suas vidas. E agora, à distância, o apóstolo Paulo poderia lembrar delas, sabendo e tendo informações delas, e sabendo que elas continuavam caminhando na graça, vivendo no amor de Cristo Jesus. Isso era motivo de consolo e de alegria neles. Talvez, você que já tem alguns anos de vida cristã, você possa olhar para trás e dizer assim, eu lembro de pessoa, de um irmão fulano, de irmão Beltrano, de irmão Ciclano, que foi uma bênção na minha vida em momentos importantes da minha caminhada, que me ajudou em momentos difíceis, que me levantou no momento de queda, que chorou comigo em momentos de crise, que me aconselhou no momentos de dúvidas, que me evangelizou quando eu ainda estava perdido. Talvez você pode olhar para trás. A pergunta é, alguém vai olhar para trás e lembrar de você? Alguém vai contar você entre aqueles que foram bênção na vida deles? Você tem essa alegria? Você tem a alegria de não por motivo de vanglória, dizer assim, porque tantas pessoas conheceram Jesus através de mim. Não, não é isso. Mas de você falar assim, eu tenho pessoas que conheceram Cristo, e fui eu. Deus, pela minha instrumentalidade, Deus, pela sua graça, usou a minha vida para que eu pudesse comunicar o Evangelho, para que eu pudesse discipular essa pessoa, para que eu pudesse levá-la para caminhar com Cristo. Você tem essa experiência? Porque se você não tem essa experiência, você não tem muita alegria da salvação. A salvação traz alegria. O perdão dos pecados traz alegria. O final do capítulo 32 que nós lemos, dirá alegria, né? Alegria do perdão. Nós temos a alegria das bênçãos de Deus que são derramadas sobre nós o tempo todo, e Deus nos cerca de inúmeras alegrias. Deus nos dá a alegria de ver a bênção na vida das pessoas. Deus nos dá a alegria de atender os nossos pedidos de oração, quer intercedamos por alguém ou peçamos por nós mesmos. Deus nos dá alegria. Mas observe, irmãos, se existe uma alegria que talvez seja tão grande, tão importante, tão revigorante, quanto a alegria da salvação, é aquela alegria que você tem
de ser instrumento de Deus para levar alguém a conhecer a Cristo. Quantas pessoas já conheceram a Cristo através de você? Quantas pessoas você pode dizer, hoje que é o dia dos pais, né? Você fala assim, eu não sou pai ainda, mas biologicamente falando, ou adotivamente falando, mas eu sou pai na fé. Eu tenho tantos filhos em Cristo Jesus. Eu sou mãe na fé, eu tenho tantos filhos em Cristo Jesus. Como Paulo, ele por vezes chamava de filhos, alguns que ele evangelizou, ou alguns que ele inclusive discipulou, como o caso de Timóteo, Silas, e outros, Tito, né? E outros tantos, Tíquico, e outros tantos que ele treinou para serem líderes da igreja. Irmãos, a alegria de levar pessoas a Cristo, vou repetir aqui, ela é tão revigorante para a nossa fé, ela é tão revigorante, que este é, depois da salvação, da nossa salvação pessoal, a maior alegria que nós temos. E onde é que nós vemos isso? Aqui. Certamente Paulo, lá no livro de Atos, quando ele experimentou a graça de Deus e conheceu Cristo no caminho de Damasco, e depois foi evangelizado e teve a cura da sua cegueira, abençoando a vida dele, mas você não vê naquele momento ele falando de tanta alegria, como ele fala da alegria de encontrar, de lembrar, de cuidar aqueles irmãos que conheceram Cristo através da sua vida. O que é preocupante, porque nós não temos visto hoje essa palavra, essa experiência na vida de muitos irmãos na igreja contemporânea. Você vê as pessoas preocupadas em brigar por política, brigar por doutrina, brigar por denominação, brigar por interesses pessoais, mas você não vê a mesma energia dispensada, dedicada para discipular, para evangelizar, para alcançar as pessoas e as suas forças serem revestidas de uma alegria que é de gratidão a Deus. Então, observe aqui, vamos analisar o texto. Do verso 3 ao verso 6, em primeiro lugar, nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui de uma alegria que foi começada na vida deles e na certeza de que será consumada pelo próprio Deus. Então Deus começa a salvação e Deus certamente consumará a salvação. A certeza de que quando você evangeliza alguém, quando você leva alguém a Cristo, não é aquela situação de dizer assim, mas é apenas uma questão de virar religioso, de mudar a opinião da pessoa. Não, observe o que Paulo diz aqui, ele diz assim, eu dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aqui é algo interessante. O que a gente recorda? Pessoas como elas eram e como elas viviam sem Cristo. Como que elas conheceram a Cristo. Como que nós apresentamos elas a Cristo. Como nós as conduzimos ao caminho do Evangelho, como que o poder do Evangelho transformou o coração dessas pessoas, e como que agora elas andam com Cristo, firmes, inabaláveis e com certeza da sua salvação. Eu recordo de vocês. Eu lembro de algumas pessoas, eu sempre trabalhei com discipulado, inclusive tenho preparado um material, futuramente se Deus me der graça de publicar sobre discipulado, demos o curso aqui já esse ano. Eu lembro de várias experiências de pessoas que eu estava discipulando com elas. Eu lembro especialmente de uma moça agora, lá em Teoflotone, que inclusive eu fazia questão de discipulá-la lá em casa, porque moças e senhoras, o discipulado era lá em casa. Bom que ela, ainda no discipulado, a Vanessa preparava um suco, um lanche, né? Então era um discipulado mais reforçado. E essa moça, quando nós estávamos estudando sobre a doutrina da graça, e ela entendeu. Foi interessante, eu estava falando sobre o pecado, sobre Cristo, e aí vimos falar sobre a doutrina da graça, como que Deus nos salva, e nós não merecemos, pelo contrário, é a ira de Deus está sobre nós, e nós somos merecedores de eterna condenação, e eu estava explicando isso para ela, e de repente, Deus abriu a mente dela, e naquele momento ela começou a chorar,
eu estava sentado à mesa com ela, de frente para ela, e ela começou a chorar. E eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, eu entendi. Eu entendi. Então, isso traz alegria, porque quando nós lembramos como que a pessoa era sem Cristo, como que agora ela passa a viver com Cristo, e nós temos o privilégio de participar da vida dela. E é por isso que Paulo, no verso 4, diz, fazendo sempre com alegria, porque eu recordo de vocês, e eu faço isso com alegria, suplicando por vocês, em todas as minhas orações. A alegria de poder dizer assim, meu Deus, como o Senhor é bondoso. Continue abençoando a vida dessa pessoa, continue abençoando a vida desse irmão, continue conduzindo ele na tua presença. Porque quando nós levamos alguém a Cristo, nós nos tornamos responsáveis por ela. Nós nos tornamos responsáveis de ensiná-la, de conduzi-la, de instruí-la, de livrá-la de heresias que podem surgir na caminhada da fé cristã, nós que já temos o privilégio de estarmos um pouco mais maduros com a graça de Deus. Dizer, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E Paulo, ele fala que eu cuido de vocês em todas as minhas orações. E Paulo menciona aqui, pela vossa cooperação no Evangelho, porque uma coisa que é importante nós lembrarmos, não é apenas levar alguém para Cristo, mas o discipulado bíblico é aquele que faz com que um se torne multiplicador de outros. Se você é discipulado por alguém, se você é evangelizado, se você realmente entendeu a palavra de Deus, você se torna responsável de passar adiante essa palavra. Você se torna responsável de ser testemunha do Senhor Jesus, que é o Senhor da sua vida. Você se torna responsável de mostrar o caminho que você já está trilhando pela graça de Deus. Você é testemunha do Senhor Jesus em qualquer ambiente, na sua família, nos seus amigos, seus vizinhos, seu local de trabalho. Você se torna responsável em toda situação. Observe o verso 5, ele diz aqui, agradece pela cooperação deles, porque aqueles irmãos, aquelas pessoas que convertidas no Evangelho, na chegada de Paulo na Macedônia, na primeira cidade, que era a cidade de Filipe, a primeira convertida, Lídia, e os demais que foram se convertendo ali, o carcereiro e a sua família, e outros tantos, que nós temos no relato, no livro de Atos, e certamente, posteriormente, outros tantos se converteram. Essas pessoas, elas não somente entenderam o Evangelho, mas eles entenderam que elas agora, como membros do corpo de Cristo, eram cooperadores no trabalho do apóstolo Paulo. Não eram pessoas que diziam assim, não, o trabalho de evangelizar é Paulo. Quem tem que fazer missões é Paulo. Quem tem que ir é Paulo. Quem tem que doutrinar é Paulo. Eu não, eu já aceitei Jesus. Não. Esses irmãos, eles entenderam que o Evangelho me torna co-participante, e não sou co-participante da graça, da salvação, mas inclusive dos sofrimentos, das preocupações do apóstolo Paulo. E aqui vem o verso 6, o versículo que eu gosto muito dele. Paulo declara a respeito daqueles irmãos, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui é algo interessante. O apóstolo Paulo, ele não somente fala da graça de Deus que atingiu, que transformou aqueles irmãos, nos quais Paulo via o fruto da graça operando e manifesto na vida deles, mas Paulo agradece porque esse fruto se dava através da cooperação, do engajamento, do compromisso que eles tinham com o próprio apóstolo Paulo, com a vida e a prática do Evangelho, e o compartilhar do Evangelho na cidade de Filipos. A ponto de Paulo poder dizer assim, eu tenho certeza de que vocês são salvos, eu tenho certeza de que vocês pertencem a Deus, e eu tenho tanta certeza disso, e é que às vezes nós chamamos na nossa doutrina de perseverança dos santos, que vocês não se perderão nesse caminhar. Se vocês realmente são salvos,
se vocês realmente têm demonstrado vida, se vocês têm demonstrado santidade, se vocês têm demonstrado prazer no Evangelho, testemunho vivo no Evangelho, isso nunca vai sair de você. Domingo passado eu citei o caso de um amigo meu, o Manuel, lá de Brasília, que no momento difícil da vida dele, ele chegou e falou assim: rapaz, o negócio está tão difícil que nem deixar de ser crente eu dou conta. E é verdade. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são amados do Senhor, aqueles que estão presos na graça do Senhor, você pode no sentido de possibilidade, você pode inclusive afastar-se, desviar-se temporariamente, você pode cair em pecados, e alguns pecados até graves, escandalosos, e que vão ser destrutivos para a sua moral, para o seu bom nome, para a sua reputação. Mas existe algo que a graça de Deus faz, ela produz arrependimento, ela traz de volta, ela limpa, ela faz com que haja profundo e verdadeiro arrependimento, porque aqueles que pertencem a Deus, por mais que o diabo os machuque, os caleje, os retalhe, por mais que o mundo os torne imundo, por mais que a carne possa aflorar-se sangrenta, a graça, ela produz arrependimento verdadeiro. Porque aqueles que experimentam a doçura do amor de Deus, mesmo que em momento de fraqueza, de confusão, possam desviar-se da presença de Deus e viver o prazer do pecado, que é atraente, e tão atraente ele é porque ele seduz, e ele seduz porque ele é tentador. Mas o pecado, ele amarga. O pecado dá o prazer, mas o prazer é limitado. É seguido de uma tristeza, de vergonha, de vazio, de decepção, de frustração, de uma crise existencial. E se a graça de Deus começou a boa obra em você, ela vai restaurar. Deus vai atrair de volta, e Deus vai fazer com que se complete aquilo que Deus começou em você. É por isso que Paulo diz aqui que desde o primeiro dia, Paulo tinha visto o Evangelho, o poder de Deus agindo na vida deles. É por isso que Paulo diz: eu estou plenamente certo. É interessante que Paulo usa uma linguagem aqui muito parecida com Romanos 8. Abra lá comigo, por favor. Onde ele trata do mesmo assunto. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Do verso 31 até o verso 39, vamos ler o texto todo para que a palavra do Senhor possa vigorosamente fixar na nossa mente. Romanos 8, do verso 31 ao verso 39. Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo que não está falando apenas de cuidado, de livramento, de consolo. Paulo está falando aqui de salvação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora aqui ele faz eco a Filipenses 1,6, porque eu estou bem certo. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não questiono nada do que Deus faz, o modo como Deus age, como Deus administra todas as coisas.
Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por uma questão muito simples. Quando Deus ele nos dá o seu amor, quando Deus realiza a sua salvação em nós, quando Deus decide receber-nos como seus filhos, quando Deus decide dar-nos a justiça de Cristo, quando Deus então opera a sua santidade em nós, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a pergunta é: você é de Cristo? Você pertence a Cristo? Então você tem essa alegria de a Ele pertencer. Se você é de Cristo, então você pode andar na presença dEle e não somente ter a alegria da salvação, mas a alegria de conduzir outros a também experimentar essa alegria. A alegria de saber que aqueles que você leva a Cristo, você não vai ter notícia assim de, daqui 5, 10, 15, 20 anos, cadê fulano? Não, desistiu de ser crente. Ou ele nunca foi. Porque talvez, lembra da parábola de Jesus, do bom semeador? As primeiras sementes caem à beira do caminho. E as que caíram à beira do caminho, Jesus diz, olha, veio Satanás, porque é a palavra sendo pregada, e ali, antes que ela desse fruto, antes que ela germinasse, Satanás já vai lá e tira. Então a pessoa até acha interessante, acha que a Bíblia, a ética cristã, a vida cristã, o modelo como os crentes se relacionam, a amizade entre crentes é algo interessante, mas não me interessa. O segundo grupo de semente, ele cai entre as pedras, e aí ela, da raiz, ela nasce, mas vindo o sol e o calor aquecendo as pedras, mata a planta. Então Jesus diz, o segundo grupo de semente até chega a brotar, não é conversão, mas é os efeitos morais que a palavra causa, é a persuasão das coisas boas que Deus promete, é as bênçãos de Deus que alcançam, inclusive quem ainda não creu em Jesus, mas simplesmente pelo fato de contornar o pecado, abandonar o pecado e algumas práticas escandalosas, ele começa então a andar na presença de Deus e a perceber que, olha, realmente esse negócio de ser crente é bom, já estou me livrando de problema, os irmãos da igreja estão me ajudando, eu estou encontrando pessoas sinceras, mas o problema é que vindo os prazeres do mundo, vindo as tentações, ela que não teve o coração transformado, ela olha e fala assim, realmente ser crente é bom, a ética cristã ela é segura, ela é saudável, mas aquilo lá aquilo lá é no que eu tenho prazer, e ela abandona, e volta de onde ela nunca saiu. O terceiro grupo de sementes, caíram entre os espinhos, nasceu também, mas conforme a planta foi germinando, os espinhos sufocaram ela, e Jesus interpreta esse grupo de semente dizendo, são os sofrimentos da vida. Então às vezes a pessoa ela vem para Cristo, ela vem para a igreja, ela decide até, fala assim, olha, acho que eu vou virar crente, eu vou seguir o caminho da igreja, eu vou procurar adotar essa religião, mas quando começa a vir sofrimento, perseguições, quando o evangelho precisa ser vivido com coerência, com uma ética sólida, com um vigor fiel, e aí vem os problemas, as perseguições, as ameaças, as dificuldades, ela diz assim, não vale a pena ser crente não. Ou quando ela não entende que Deus também usa o sofrimento, e ela diz assim, se Deus me ama, Ele não vai me dar sofrimento. E às vezes Deus dá sofrimento, porque Deus é bom, nos dando sofrimento. Deus escolhe alguns de nós para que sejamos tochas da sua graça, para que sejamos luzeiros do seu amor com sofrimento. Mas isso entende quem entende a graça.
Porque essa pessoa que não entendeu a graça, quando algum sofrimento na vida a abate, ela se escandaliza dizendo: cadê o amor de Deus? E ela blasfema, e ela questiona Deus, e não reage conforme os heróis da fé, que eram homens dos quais o mundo não era digno deles. O quarto grupo de semente, o Senhor Jesus disse que essa cai em solo fértil. E esse grupo diz que cai em solo fértil, que Paulo diz que eu sei que aquele que começou a boa obra, e ele está falando da salvação, ele há de completá-la. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui entre o verso 3 ao verso 6, que a alegria, ela se dá pelo fato de nós sermos cooperadores na proclamação do Evangelho, na graça salvadora na vida daqueles que Deus alcança. E a gente pode dizer assim: olha, como é bom a gente ver a vida dessa pessoa sendo transformada. Esse ano que vem eu faço 25 anos de ministério, contando o ano de licenciatura, e o ano que vem eu completo 25 anos de pastorado, ordenado. Nesses 25 anos de ministério já, tempo integral, se eu for contar o período de seminário, já vai para 30, né? Se eu for contar um ano de Instituto Bíblico, 31, então já tem 31 anos que eu estou tempo integral estudando, preparando, para chegar até aqui hoje. Em todo esse período, eu tive o privilégio, a alegria, crianças, adolescentes, jovens, casais, solteiros, de conhecer gente e ter o privilégio de me alegrar no Evangelho com eles. Alguns ainda de vez em quando entram em contato assim: pastor, estou firme aqui, ó. Hoje, Dia dos Pais, uma mocinha que é muito amiga da Rebeca, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo: ó, pastor, quero agradecer, né, quase como um pai, né? O carinho que o senhor teve comigo, cuidado teve comigo, aqui em Teoflotone, hoje já está morando, fazendo faculdade em Governador Valadares. E eu lembro dela, quando nós chegamos em Teoflotone, ela era uma pré-adolescente, tinha 12, 13 anos, a idade da Rebeca. E ela ia na igreja. Ninguém da família dela vai na igreja. Ninguém da família dela é da igreja. Mas ela ia na igreja porque, assim, os amigos, os adolescentes. E aí nós pegamos ela para fazer o discipulado. Deus a converteu. Logo ela fez a profissão de fé. E é uma moça muito virtuosa. Que a gente tem um carinho muito grande. Até eu falei para ela hoje, uma pena que eu não tenho um filho com mais de 20 anos, porque se eu tivesse, eu ia obrigar ele a casar com você. Tanto carinho que a gente tem por ela. É uma das melhores amigas da Rebeca lá em Teoflotone. É uma pessoa que a gente vê como que a graça trabalhou. Então eu recordo. E ao mesmo tempo eu vejo como que a graça de Deus tem trabalhado na vida dela e de tantas outras pessoas. Segundo lugar, irmãos, do verso 7 ao verso 8, nós temos gratidão, e essa é uma gratidão que dá saúde ao nosso coração. Observe aqui, o verso 7, Paulo diz assim: aliás, é justo, é correto, é verdadeiro que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Isso aqui é algo muito importante. Quem pensa ser pastor? Pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele pode até gostar muito de livro. Ele pode até ter prazer de ler muito. Mas existe algo que deve ser de maior prazer na vida de qualquer pastor: o cuidado do rebanho. A satisfação de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas, de sentir pessoas, de se alegrar com pessoas, de sofrer com elas, de tê-las no coração. Essa é a diferença. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, esse texto é um dos textos que eu mais admiro em Paulo, onde ele, de forma mais límpida, mais transparente, ele mostra o seu compromisso
pastoral com aqueles que ele cuidou. 1 Tessalonicenses capítulo 2. A partir do verso 7 ao verso 12, ele diz assim: embora pudéssemos como enviados de Cristo, e aqui ele faz um trocadilho, porque a palavra apóstolo vem do grego apostologel, que significa enviar. Então, literalmente, apóstolo significa enviado, né? Então ele diz aqui, embora como enviado de Deus, né, de Cristo, pudéssemos exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ou seja, se esta mulher, ela cuida dos filhos dos outros com tanto carinho, com tanto zelo, muito mais dos dela. Esse é o argumento. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Eu não sei se vocês sabem, permita-me dar uma curiosidade aqui. No século XVII, durante final do século XVI, porque foi a partir de 1568, começa a perseguição dos protestantes franceses, conhecidos como huguenotes. Calvino começa a enviar missionários e pastores ordenados pela Companhia de Pastores de Genebra e formados a partir de 1559 na Academia de Genebra para França, para ser pastores na França, pastores e missionários na França, que havia decidido perseguir os protestantes. Era em média, a porcentagem, um autor, um pesquisador chamado Peter Pettigrew, ele diz que era em média 6 meses a duração de vida de um pastor protestante na França durante aquele período. Estatisticamente falando, 6 meses. Tamanha era a perseguição. Muitos deles eram envenenados na ceia. E às vezes colocavam veneno no vinho para que na hora da ceia pudesse matar não só o pastor, mas a igreja toda. Já percebeu que na celebração da ceia, nós criamos a tradição, e às vezes a gente tem algumas tradições que a gente fala assim, eu não sei por que a gente faz assim, a gente faz porque todo mundo faz, né? A gente faz porque sempre fez. A gente canta também porque todo culto termina cantando, e aí a gente não sabe o valor de algumas tradições. Você já deve ter percebido que o pastor é o primeiro a pegar e beber o cálice. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais o risco de envenenamento, né? Eu espero que não. Eu quero matar o pastor, dá lá. Vamos trocar de pastor, esse copinho aqui é o do pastor. Né? Os pastores hugonotes, eles faziam questão, ainda era o cálice comum, era um copo só para todo mundo. Então, ao iniciar a ceia, o pastor consagrava os elementos, partia o pão, distribuía o pão. Na hora de consagrar o cálice, e esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, ele era o primeiro a beber. E aí a igreja ficava esperando. Se o pastor não começasse a espumar, não começasse a ter efeito, sinais de intoxicação, o cálice era distribuído na igreja. Ele era o primeiro. Paulo diz aqui, amados irmãos, eu estava disposto não somente a dar o evangelho, mas a própria vida. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, do modo como noite e dia, labutando para não vivermos a custo nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Observa o verso 10. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros os que credes. E sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, essa igreja tem a bênção de ter um histórico de pastores fiéis, pastores dedicados, dentro da história passada dessa igreja. Isso é uma bênção.
Minha oração é que Deus continue dando pastores fiéis para essa igreja. Homens que zelam, que se afadigam no estudo da palavra, que se preocupam realmente de alimentá-los, de fortalecer a sua fé, de consolá-los, de cuidar dos irmãos. Porque é nisso que Paulo diz: eu trago vocês no coração. Eu trago vocês no coração. Não existe maior bem do que sermos cuidados, repreendidos, mesmo que às vezes repreendido com dureza, mas sabendo que aquela pessoa nos ama, de que aquela pessoa nos quer bem, ela quer o nosso bem, ela está preocupada com o nosso cuidado, com a nossa santidade e com o fato de sermos achados fiéis na presença do Senhor. Essa é a preocupação do pastorado, essa é a preocupação que Paulo trata aqui, é essa preocupação que nós devemos ter uns com os outros. Você vai discipular alguém, você vai evangelizar alguém, você vai cuidar de alguém, faça levando essa pessoa no seu coração. Não vai assim: fulano me procurou, de novo, fulano veio desabafar comigo, mesma ladainha, fulano está com problema, não muda de vida. Não, irmãos, não é assim, não é assim. Vamos chorar mais uma vez, vamos levantar, vamos andar, vamos mudar de vida, vamos buscar o Senhor, porque, verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna. A ideia aqui de agradável ternura da misericórdia de Cristo Jesus. Minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de vocês. A gente tem saudade de alguém que realmente faz parte da vida da gente. Talvez você tenha pessoas na sua história que você fala assim: eu estudei com fulano, trabalhei com fulano, quem foi de república, né? República é difícil sentir saudade de alguém de república, mas, né? Mas eu, durante esse período de seminário, eu tenho saudade dos meus 5 colegas, sei onde todos eles estão. Um infelizmente não está mais no pastorado, 2, éramos 6, dos 6, 2 não estão por percalços da vida, não estão mais no pastorado, mas os outros estão fiéis, firmes e produtivos. Então a gente sente saudade, porque são pessoas que fizeram parte da nossa vida, são pessoas que marcaram momentos importantes da nossa vida. Então você sente saudade a partir do momento que essa pessoa, ela mora no coração. Eu brinco, a Vanessa sempre fala assim: saudade é quando o coração bate fora do peito. Aí eu estou esses dias sem a Vanessa em casa, rapaz, eu estou desmembrado. A gente sente saudade, faz falta, mas isso se aplica também a todas as pessoas que a gente aprende a amar, pessoas que fazem parte da vida da gente. Paulo diz: eu trago a vocês no coração, porque nós vivemos a mesma graça, e se aquelas pessoas tivessem dúvida: será que você me ama tanto? O argumento do apóstolo Paulo, é interessante, Paulo usa algumas poucas vezes esse argumento, mas esse argumento é quase equivalente à declaração de Deus: tão certo como eu vivo, né? Ele usa a expressão: Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Deus sabe o quanto eu sou sincero com você, Deus sabe o quanto eu amo você, Deus sabe o quanto eu me preocupo com você, Deus sabe o quanto que eu sofro por você, Deus sabe o quanto você participa e faz parte da minha vida. Deus é minha testemunha, diz o apóstolo Paulo. Terceiro lugar, verso 9 ao verso 11, Paulo fala de gratidão por um crescimento contínuo. Gratidão por um crescimento contínuo. Ele diz aqui, verso 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Bom, qual é a nossa alegria? De que o seu amor aumente.
Do que Paulo está aqui pedindo para que Deus aumente o seu amor? É para que você ame mais a Jesus? Sim. Mas como é que nós amaremos mais o Senhor Jesus? A resposta é muito simples, no pleno conhecimento. Pleno conhecimento do quê? Da obra de Cristo em nós. Você ama quem você conhece. Você ama aquele que você entende a importância que ele tem para a sua vida. Se você tem um conhecimento muito superficial, muito raso do Evangelho, então você vai amar a Cristo de forma superficial. Quando você entende a miséria do seu pecado, quando você entende a ira de Deus, a sua incapacidade de obedecer a Deus, de adorar a Deus, e o quanto você é necessitado da misericórdia de Deus, e o tamanho da grande salvação que Deus realizou na sua vida, quando você entende que você é merecedor do inferno, e que Deus é justo, e justo juiz em condená-lo, com todos os tormentos que o inferno oferece, mas que Deus, na sua infinita graça, por causa do seu grande amor, Ele decidiu amá-lo. Ele decidiu com amor eterno amá-lo, com misericórdia atraí-lo. Deus decidiu com bondade e misericórdia todos os dias seguir você, sustentar a sua vida. No casamento é assim, né? Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu estava com 2, 3 anos de casado, alguém perguntou assim para mim: Everton, você ainda é apaixonado pela Vanessa quando você conheceu? Eu falei assim: às vezes a paixão vem de novo. A pessoa ficou assustada assim: mas você não é não? Eu disse: não, existe uma diferença de paixão, porque paixão você idealiza a pessoa, você se impressiona com a pessoa, você é atraído, né, por vários fatores. O amor é um processo consciente de conhecimento, de convivência, de construção, de companheirismo, de reciprocidade, de cuidado, de respeito. Eu posso dizer para você, eu disse isso quando tinha 3 anos casado, que hoje eu não sou tão apaixonado pela Vanessa, mas tem 3 anos que eu de fato tenho descoberto o que é amar essa moça. Eu posso dizer hoje, eu tenho 24 anos, que eu tenho descoberto o que é amá-la, porque quanto mais eu conheço ela, e às vezes ela me surpreende, eu tenho amado, mas amar aquele que é o Senhor, e que está se dando a conhecer a nós, e que manifesta a sua graça no cuidado conosco, e que manifesta a sua grandeza nas coisas maravilhosas que Ele faz a nosso favor. E isso faz com que o nosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de quem Ele é, e toda percepção. Hoje pela manhã eu citei uma situação simples. O grande problema nosso é que a bondade de Deus sempre está ao nosso redor. O texto que nós lemos agora há pouco, de Romanos 8, diz que nós somos entregues à morte o dia todo. Você agora, sentado aqui, está sujeito a morrer. Eu lembro de um presbítero lá em Pimenta Bueno, na cidade da Vanessa, ele terminou o sermão, caiu morto. Foi assim. Mas observe, quando é que a gente dá gratidão a Deus? Eu não sei se vocês viram alguns vídeos de testemunho de pessoas que chegaram atrasado para o avião que caiu lá em Vinhedo. Alguém viu? Eu cheguei, o funcionário não deixou eu entrar, eu briguei com ele, eu disse que ia processar e coisa e tal, e Deus me livrou. Aí o cara começa a ficar emocionado, eu ia estar morto agora. É interessante porque o tempo todo nós podemos dizer: era para eu estar morto agora. Daqui 1 hora, era para eu estar morto agora. Daqui mais meia hora, é para eu estar morto agora. Porque a morte, nós somos entregues a ela o dia todo. Mas nós não temos percepção disso. E a falta de percepção não gera gratidão. Mas quando nós temos a percepção que nós somos sustentados, guiados, protegidos, alimentados, providos, protegidos pelo Senhor o tempo todo,
isso seria motivo de ser nutrido a nossa gratidão e dizer: Senhor, eu te agradeço porque o tempo todo o Senhor está conosco. Ele diz ainda no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. É um crescimento contínuo. É gratidão por um crescimento contínuo. E ele diz aqui no verso 11, cheios do fruto de justiça, porque gratidão gera fruto. Se a pessoa ela é grata, ela vai fazer algo. Já viu quando você ajuda uma pessoa, a pessoa ela quer de alguma forma fazer algo para devolver o favor? Não que vai ser uma troca de favor, mas é algo que ela vai dizer assim: olha, eu sou grato. Quando a Larissa perdeu um bebê e ficou bem doente, a Cizinha, sem conhecer, apareceu lá, foi cuidar da Larissa, a irmã caçula da Vanessa. Aí a Larissa falou assim: ó, apareceu uma mulher aqui, eu não sei quem que é não, ela falou que vai lavar minha roupa, vai cuidar de mim, coisa e tal, e cuidou da Larissa como uma mãe. Larissa tem uma gratidão muito grande por isso. E a Vanessa, que é quase uma mãe, porque a Vanessa passou a cuidar da Larissa quando a Vanessa tinha 14 anos, e a dona Elita, viúva, tinha recém perdido o marido no assassinato, teve que fazer plantões um atrás do outro, para poder conseguir sustentar a casa com 2 adolescentes e uma bebê. E quem tinha que cuidar da casa, quem tinha que cuidar da bebê, era a Vanessa. E a dona Elita era a provedora do sustento do lar. Então a Larissa é como uma filha para a gente. E é um motivo da gente ter gratidão. Então quando a gente agradece, a gente produz fruto. A gente diz: olha, muito obrigado pelo cuidado. Muito obrigado pelo almoço, né? Muito obrigado pela fidelidade, muito obrigado pelo respeito. Então a gratidão, ela produz fruto. Isso é esperado. Porque a verdadeira gratidão, ela é fruto de justiça, fruto daquilo que é correto. Porque nós somos bons, porque nós somos virtuosos, porque nós somos... Não, por meio de Cristo Jesus. É Cristo. Porque tem muita gente que você ajuda e ela é ingrata. Tem muita gente que você ajuda e ela mete os pés em você. Porque ela não entendeu o que é evangelho. Porque ela não sabe o que é evangelho. E não sabe que pessoas são despertadas por Deus para poder cuidar de nós, porque é o corpo de Cristo cuidando uns dos outros. Irmãos, gratidão é o que nós encontramos aqui no apóstolo Paulo. Gratidão por aqueles irmãos serem cooperadores dele. Gratidão que se manifesta no fato de Paulo tê-los no coração. E gratidão porque Paulo desejava e testemunhava, vendo na vida deles um crescimento contínuo. Isso é muito bom. Domingo da semana passada, eu tive o privilégio de ir a Porto Velho, rever um grupo de irmãos, que eu tenho o carinho de não somente ser irmãos em Cristo, mas ser amigo. Pessoas que foram minhas ovelhas, algumas delas durante 11 anos, outras menos tempo, mas 11 anos pelo menos. E na organização da igreja, que aconteceu há cerca de 15 dias atrás, eu estive lá. Foi uma festa. Foi um momento assim, de uma alegria muito grande. Revê-los, vê-los frutíferos, vê-los fiéis, vê-los trabalhando em todas as coisas, vê-los cooperando, vê-los cuidando do pastor deles, que é o mesmo pastor desde que começou a implantação da igreja. Isso é motivo de alegria. Ele diz assim: Deus, Ele tem abençoado a obra que pertence a Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ser contado dentro do quadro dos heróis da fé, talvez não da igreja, assim, olha, né, tem uma placa com o seu nome, mas que pessoas possam dizer assim: olha,
Quando eu olho para trás, eu lembro de fulano, fulano, fulano e fulano, que em momentos especiais me ajudaram a andar com Cristo. Você nunca vai ter o seu nome no capítulo 11 de Hebreus, que já está fechado o cânon, então não vai ter nenhum remendo lá, nenhum acréscimo, nem anexo. Mas você pode ter o seu nome marcado no coração de alguma pessoa que vai dizer assim: olha, fulano é uma bênção na minha vida. Eu não seria hoje quem eu sou, se Deus não tivesse levantado ela para abençoar e cuidar de mim. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, instrumentaliza para que o teu nome seja glorificado através de mim. Amém.
Oremos. Fica de pé. Nós estaremos orando e encerrando nosso culto ao Senhor. Oremos. Deus amado, nós te damos graças, porque, ó Deus, somos o motivo de alegria, alegria daquele que é a alegria dos homens, alegria da salvação, alegria, ó Deus, da tua bênção, alegria do Senhor, que é a nossa força contra o pecado e contra todas as tribulações pelas quais por vezes passamos. E mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque tu estás conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o motivo de termos alegria com pessoas que têm se tornado nossos irmãos em Cristo, que temos, ó Deus, a alegria de andarmos juntos, de cuidarmos uns dos outros, de vivermos, ó Deus, a reciprocidade do Evangelho e podermos, ó Deus, ver o crescimento e a graça do Senhor santificando e abençoando, ó Deus, em muitas coisas e que podemos, ó Deus, agradecer. Ó Pai, nós agradecemos por cada uma família aqui representada, te agradecemos pelos nossos visitantes, agradecemos, ó Deus, por irmãos queridos que estão sendo consolados pelo Senhor, mesmo passando por enfermidades. Lembramos, ó Deus, do Josué, que está internado, sob os cuidados, Senhor, sobre a tua fidelidade, que o Senhor, ó Deus, console e fortaleça a fé do nosso irmão Mairo e Camila, para que eles possam manter-se firmes, confiantes no cuidado e na fidelidade do Senhor. Abençoe a Aninha, da Luciana, abençoe o Otto, da Diana, abençoe o nosso irmão Marcelo, abençoe, ó Deus, também nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a contínua recuperação da saúde da nossa irmã Adir, a vida do nosso irmão Edson. Ó Deus, cuida de cada lar, cuida dos nossos novos convertidos, cuida das nossas crianças, adolescentes e jovens, para que sejam preservados na presença do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, preservando-os na santidade do Senhor, para que sejamos encontrados fiéis diante do Senhor. Abençoa, Deus, nosso trabalho essa semana, abençoa aqueles irmãos que estão sem trabalho, sem uma renda formal, que o Senhor, ó Deus, possa abrir-lhes a porta, dando-lhes oportunidades, para que com alegria e produtividade tenham o pão de cada dia. Abençoa-nos, ó Pai, em tudo que lançarmos a mão para fazer. Abençoa-nos onde colocarmos a planta do nosso pé. Abençoa-nos, ó Deus, em todo momento e qualquer circunstância, para que os nossos olhos estejam firmes e fitos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa-nos e dá-nos, ó Deus, sempre a gratidão de reconhecer o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor cuida de nós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, podem sentar-se.